Fala galera, nesse vídeo vamos até a cidade de Brewster, no estado de Massachusetts, para mostrar para vocês um parque onde há um museu de arte natural e um calendário solar. O parque e o calendário solar fazem parte do Museu de História Natural do Cape Cod, que fica na famosa e histórica Rota 6A, na altura da cidade de Brewster. O parque se estende até o mar e tem cerca de 160 hectares de área, com uma linda trilha que leva até a praia. Logo na entrada, você irá encontrar vários painéis que mostram a evolução e mudanças que a região do Cape Cod passou durante milhares de anos. Na exposição, eles traçam uma linha do tempo que, segundo pesquisas, a formação do Cape Cod data da era glacial, aproximadamente 25 mil anos atrás. Também trazem informações acerca dos primeiros animais que viviam nesta área, dando destaque à presença de mamutes. Mostram também artefatos encontrados em escavações que indicam vida humana há cerca de 10 mil anos atrás. Ainda trazem estudos acerca da chegada dos primeiros habitantes na região. O ingresso para o museu custa $12 e você tem acesso a todos os ambientes. Além dos animais e objetos em exposição, o museu oferece uma sala para crianças e áreas de estudo para os profissionais estudarem as coleções de artefatos, animais ou espécies. Olha só, pessoal, que legal isso aqui, ó. É um demonstrativo de uma colmeia de abelha, e olha como é que eles fizeram aqui, aqui do lado de trás tem um túnel para elas virem de fora para dentro. Elas entram aqui ou saem, enfim, e elas sobem, passam aqui por dentro e fazem o ninho ou a colmeia delas e fazem o mel aqui dentro. Só dá uma olhada como que é o painel, o favo por dentro. Na parte inferior do museu, já na entrada, você se depara com vários exemplares de pássaros e aves empalhados, que vivem nas florestas e pântanos da região, os quais podemos encontrar a qualquer momento em um desses lugares. Como todos estão identificados no mostruário, irá ficar mais fácil você identificá-los quando encontrar algum em ambiente aberto.
Nos aquários, encontramos várias espécies que vivem tanto em água doce quanto em água salgada. Durante a visita, você verá diferentes espécies de tartarugas, peixes dos mais variados tipos, rãs, estrelas do mar, caranguejos, lagostas, caracóis, entre tantos outros. Para quem gosta, no local também podemos ver alguns ossos de diferentes espécies de baleias e golfinhos. Um dos que mais nos chamou a atenção foram as medusas, que, para serem melhor observadas, foram colocadas em um tanque com luzes coloridas. O mais legal de tudo é saber que esses animais, além de bem cuidados, são estudados, acompanhados em crescimento e desenvolvimento e depois devolvidos à natureza, e com isso dando rotatividade do mostruário. Além do museu, os visitantes não devem deixar de visitar o calendário solar, que fica no parque. Para chegar até ele, o visitante deve pegar a trilha que fica à esquerda do museu. Antes de você entrar na trilha aqui, é bom você olhar aqui nesse mural que tenha o horário da maré, conforme a maré está alta ou baixa, porque quando a maré está alta, o caminho da trilha ele fica alagado. Nós estamos agora no intervalo, né, entre o pico dela alto e o pico dela baixo. Então provavelmente a gente vai conseguir passar. A caminhada é super leve e não exige preparos especiais. Apenas sugerimos usar repelente para se proteger contra os mosquitos e carrapatos. Para fazer toda a trilha com calma, parando algumas vezes para observação, reserve mais ou menos 2 horas. Além do calendário solar, a trilha levará você até a praia e um mirante. Aqui, ó, conforme eu comentei agora há pouco ali na entrada, com o movimento da maré, como eu expliquei lá, nós estamos entre o pico da maré alta e o pico da maré baixa. Você pode olhar o caminho aqui, ó, ele tá todo molhado ainda, aqui em roda, e aqui tem um pouco de água ainda, que a maré baixou. Toda essa área aqui, ela fica toda coberta de água.
chegar até aqui, lá do estacionamento, você leva em torno de 10 minutos para chegar até aqui no calendário. A primeira vez que a gente veio aqui, a gente nem sabia que tinha esse calendário solar. A gente veio para fazer a trilha, ir até na praia e completar ela e voltar. Mas aí nessa parte da trilha a gente viu essa placa e olhou, o que é isso? Nós não sabia. Aí começamos a ler e aí nós vimos que aqui ao lado tinha o calendário solar, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Então segue aí. Só para vocês entenderem, para quem não sabe o que é um calendário solar e para que ele serve, enfim. Se você olhar hoje é muito fácil você saber datas, períodos de cultivo, horário de nascer do sol, horário de pôr do sol, enfim, todas essas questões a gente tem muito fácil. E até a questão dos dias do ano, dias, meses, semanas, as estações do ano. E pense você há milhares de anos atrás, ou enfim, centenas de anos atrás, antes de existir calendário com essas direções para quem vivia na época. E o calendário solar, justamente eles criaram ele para dar um norte para quem cultiva, para quem planta, para quem caça, enfim, porque dependendo da direção que o sol toma dentro do calendário solar, as pessoas sabiam o que deveria plantar, o que não deveria, ou que tipo de bicho, tipo de animal tinha para você caçar naquele período, porque geralmente coincidia uma época do ano, por exemplo, no inverno, você não vai ter, como aqui a gente tem um frio bem rigoroso, pode chegar até menos 20 graus Celsius, e no verão você pode chegar a 35 ou 40 positivos. Então o mesmo animal você não encontra ele o ano todo, então eles tinham esse calendário um pouco para dar um norte para eles. Então quando o sol se pôr, nascer numa posição X e se pôr numa posição Y, por exemplo, a pessoa, ou enfim os nativos, as pessoas da época saberiam que tipo de animal nesse período teria, porque o sol, acredito que vocês devem saber, o sol não nasce sempre na mesma direção o ano todo. Conforme o ano passa, as estações mudam, o sol vai mudando de direção. Então ele vai mais para a direita, mais para a esquerda, e a mesma coisa acontece com o pôr do sol. E isso influencia na plantação, enfim, influencia nos animais que tinham e ainda tem. Então esse calendário dava esse norte para as pessoas na época. Então pense você hoje, largar o seu calendário, largar seu celular, largar seu controle de, por exemplo, de lua cheia, lua nova, ou enfim, que muitas pessoas ainda da agricultura ainda levam em consideração essa questão da lua para plantar. Então isso aqui dava um norte para as pessoas ter mais sucesso na plantação ou na caça. Então eu vou mostrar aqui na frente no calendário em si. Ele é composto por seis pedras de frente uma para outra e mais duas, uma de frente para outra, que é a de norte e sul, de direção,
Então, conforme o sol nasce na direção da pedra, era mais ou menos o tempo que eles tinham. Então, conforme o desenho dele, do mapa está aqui, ele está se posicionado ali na frente. Então, a mesma direção que você tem lá é a mesma posição que você tem aqui na placa placa informativa. Então, olha só, nós temos a posição norte, sul, leste e oeste. Então, olha só, o que eles tinham aqui, ó, o período que o sol nasce na direção dessa pedra e qual a direção que ele vai se pôr. Então, ele tem marcado isso. Então, olha só, o nascer do sol no período de junho, a partir de junho 21 ou 21 de junho, ele nasce na posição desta pedra aqui, a pedra mais à esquerda que nós temos. E aqui embaixo ele vai se pôr no Summer Sunset, que é o pôr do sol no verão. Então ele nasce e se põe nesse período de junho, a partir de junho ele se põe na direção dessa pedra aqui. Conforme o ano vai avançando, ou enfim, vai seguindo, você tem o período da primavera e o período do outono, que ele nasce exatamente na direção leste e se põe exatamente na posição oeste. Então esse é o período compreendido pela primavera e outono. Então ele tem esse direcionamento. No inverno, ele já nasce mais para a direita, aqui sentido sul. O sol nasce nessa pedra aqui e se põe nessa pedra aqui. Então o inverno se compreende nesse alinhamento. Outra coisa que aqui onde a gente mora é bem diferente é a duração dos dias. Pelo menos pelo que me lembro, não era tanta diferença para o Brasil. Aqui nós temos a duração dos dias do inverno para o verão, elas são muito diferentes. Por exemplo, no pico do verão, nós temos o nascer do sol 5 horas da manhã e o pôr do sol 8h20 da noite, 8h30 da noite, isso no verão. Já trazendo para o inverno, que a gente está chegando no inverno, o nascer do sol é 7 horas, 7 e pouco da manhã, e o pôr do sol em alguns dias chega a 4h20, 4h30 da tarde. Então se você pegar no inverno aqui um dia meio nublado, é 4 e pouco da tarde, já está escuro. Então a diferença é muito grande de um período, no caso o período de verão, para o período de inverno aqui. Então nós passamos um período de inverno bem, para quem gosta da atividade ao ar livre, fica com pouco sol. Então olha só, gente, quando você se posiciona exatamente no meio do calendário, você tem as pedras que eu acabei de explicar para vocês. Então nós temos a posição norte aqui e a posição sul para cá. Então só para relembrar vocês, se eu nessa posição que eu estou e eu me direcionar para aquela pedra que tem naquela direção e o sol nascer naquela direção, significa que eu estou no início de junho, enfim, no período de verão. Se eu tiver o nascer do sol nessa direção, eu tenho o período que compreende a primavera e o outono. E se o nascer do sol vem nessa direção, eu tenho o nascer do sol do inverno. E mesma coisa acontece aqui nas pedras do pôr do sol. Se eu tenho o verão nessa posição, tenho primavera e outono nessa direção, e eu tenho o inverno nessa direção. Então olha só, como nós estamos entre o outono e o inverno agora, nós temos o sol se pondo exatamente nessa direção. Então nós estamos chegando próximo à pedra correspondente ao inverno.
Segundo o calendário solar, a trilha levará você até a praia. Nesse dia não fomos até lá, devido ao movimento da maré, que bloqueia a trilha em outro ponto mais à frente, mas temos algumas imagens que fizemos em passeios anteriores. Em um dos passeios que fizemos ao parque, encontramos esse golfinho morto. Nós já havia encontrado outro em outra praia, na mesma cidade. A sigla marcada nos golfinhos representa uma organização mundial sem fins lucrativos, que trabalha na proteção aos animais. Quando você volta da trilha, que é o nosso caso, a gente voltou, em frente ao museu ali, você tem mais uma trilha que faz parte do parque, que dá acesso a esse mirante aqui também. E quando a maré sobe, ela invade toda essa parte aqui também. Então não é só lá onde a gente estava, ela atravessa a estrada que a gente tem aqui e entra desse lado de cá. Então aqui você tem também trilhas que você pode fazer aqui pelo meio, mas hoje a gente não está tão animado para fazer ela, mas também dá uma vista bem bacana daqui. É isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like. Comente abaixo o que você achou desse lugar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos novos vídeos do canal. Um abraço a todos e até a próxima!